A palavra de Deus nos diz em Êxodo, no capítulo 2, dos versos 1 a 10, o seguinte: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, o escondeu durante 3 meses. Tendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. O que estava por trás da ação dos pais de Moisés? Em Êxodo, no capítulo 6, no verso 20, sabemos que os seus nomes, o pai era Amrão e o nome da mãe era Joquebede. Havia uma ordem de Faraó, isso está registrado em Êxodo 1, 22, acerca dos filhos dos hebreus, os meninos que nascessem, os do sexo masculino. O texto diz: então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. A Bíblia nos relata que ele tentou fazer com que as parteiras matassem os meninos. Ele temia que o povo se multiplicasse muito, pudesse virasse contra os egípcios, unindo-se a qualquer inimigo, e ele começa a tentar impedir o crescimento e a multiplicação dos hebreus. É nesse contexto que nós temos o nascimento de Moisés. No livro de Atos, no capítulo 7, nós temos uma pregação de Estevão que diz que quando estava para se cumprir o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Isso está registrado em Gênesis 15. Interessante que a palavra tempo ali é kairos. Ela fala de uma estação, de um tempo profético. Na continuidade do discurso ele diz: por esse tempo. E aí nós lemos a palavra cronos, o tempo cronológico, nasceu Moisés. Moisés chega para cumprir um propósito divino e nós precisamos entender que não se tratava de uma criança qualquer. E quando digo qualquer, não estou desmerecendo a importância de cada um enquanto indivíduo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Estou falando a respeito de propósito. Qual foi a atitude desses pais? O texto nos mostra que eles tiveram, antes de mais nada, o que eu quero classificar aqui como um ato de fé. Hebreus 11, 23 diz: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Desobedecer o decreto do rei, obviamente, traria consequências, mas eles não estavam com medo. A Bíblia diz: porque viram que o menino era bonito. Outras traduções: formoso. A pergunta é: que tipo de beleza eles viram? Nunca conheci um pai ou uma mãe que, quando o filho nascesse, e não importa o estado em que esteja ali, naquele momento pós-parto, onde os pais não consigam, pelo amor, olhar e enxergar outra coisa que não seja a beleza. Mas lá no livro de Atos, no capítulo 7, nós percebemos um detalhe na pregação de Estevão. Esse texto de que os pais viram que era formoso é repetido algumas vezes no Novo Testamento, mas só Estevão adiciona algo que sugere qual é a interpretação que nós devemos ter. Em Atos 7, 19 a 21, na pregação de Estevão ele diz: este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Aqui nós temos um acréscimo, não só formoso, formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, e quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Em primeiro lugar, precisamos dar o destaque ao fato de que eles agiram por fé e estão incluídos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 23. Em segundo, precisamos destacar que a Bíblia também mostra que houve da parte deles um ato de percepção espiritual, de percepção ou discernimento do destino que Deus tinha para o menino. Não era o único filho, não era o primeiro. Nós sabemos que Moisés tinha irmãos mais velhos, como Miriam e Arão, mas os pais perceberam que havia algo diferenciado nesse menino e nós entendemos
que tinha a ver com o propósito de Deus, não apenas para a vida de Moisés, mas para o que através de Moisés Deus faria por toda a nação de Israel. E obviamente a atitude deles deveria ser um referencial para nós, não somente quanto à fé, mas também quanto à forma de criar nossos filhos. Precisamos dar aos nossos filhos um senso de destino, precisamos de percepção profética para encaminhá-los a viver o plano e o propósito de Deus para eles. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive o registro da percepção desses pais. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, Paulo diz que essas coisas que aconteciam com essa geração dos hebreus foram escritas para nosso exemplo e advertência, para nós de quem são chegados os fins dos tempos. Então que possamos, pais, com a missão de criar os seus filhos, entender também esse modelo. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que esses pais realizaram como sendo uma entrega de fé. Se há uma expressão que para mim define a atitude desses pais, é uma entrega de fé. Por quê? Porque quando olhamos para a declaração do rei era: lance no Nilo os filhos que nascerem do sexo masculino. É óbvio que ele estava dizendo para afogá-los, para matá-los. E eu gosto de brincar que esses pais acharam, entre aspas, o que no Brasil chamamos de uma brecha na lei. Vamos cumprir aquilo que o faraó falou em termos sobre os quais ele não foi explícito. E eles o colocam num cesto, que obviamente por si o impediria de afundar e afogar, mas não garantiria toda a proteção do garoto. Até hoje se lê na história antiga a respeito dos crocodilos do Nilo, uma das maiores espécies de crocodilos do mundo e que desde a história do Egito antigo são vistos como sendo assustadores. Não sabemos todos os perigos que um rio como esse envolvia, mas é certo que aqueles pais decidiram confiar em Deus. E ao colocá-lo naquele rio, eles estavam dizendo: nós o entregamos ao seu cuidado, o Senhor dará destino e o Senhor nos levará não apenas a salvar uma vida, a vida de uma criança, mas um destino que não pode ser comprometido. E quando falamos da entrega, eu creio que a próxima verdade a ser destacada é que nós precisamos entendê-la. E uma das coisas que diz respeito não só à entrega, mas a várias virtudes que vemos na Bíblia, é que elas não são necessariamente automáticas, elas não brotam de forma espontânea, elas são aprendidas. Por exemplo, o contentamento. Em Filipenses 4:11, Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Algumas dessas virtudes se desenvolvem mediante aprendizado. A Bíblia fala a mesma coisa da obediência, tomando como exemplo disso nada mais, nada menos do que Nosso Senhor. Em Hebreus, no capítulo 5, de 7 a 9, nós lemos: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, uma referência à oração do Getsemane, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendeu a obediência. Não significa que ele aprendeu o básico da obediência. Eu diria que ele aprendeu o último nível, que Filipenses 2 diz, e foi obediente até a morte, o último nível, e morte de cruz. Assim também é a entrega. Jesus aprendeu por qual sofrimento? O da morte? Não. O do conflito de vontades. Em Mateus, no capítulo 26, nós lemos ele dobrando os seus joelhos e dizendo ao Pai: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Naquele momento, o posicionamento dele é dizer: minha vontade pode estar em conflito com a sua, mas eu abro mão da minha para fazer a sua vontade. Isso é algo que o ser humano tem que lidar. O próprio Jesus precisou submeter sua própria vontade à vontade de Deus. E muitas vezes temos que entregar nosso destino, nossos caminhos, situações que estão diante de nós, num gesto de confiança. E acredito que um dos mais profundos níveis de entrega, que qualquer pai vai concordar comigo, diz respeito aos filhos, já que estamos falando dos pais de Moisés entregando o seu próprio filho. E quando falamos dos filhos como sendo o bem mais precioso, nós também precisamos entender o seguinte: há 3 tipos de entregas que a Bíblia nos mostra, que são diferentes quando pais entregam os seus filhos. A de Abraão é aquela que Deus pede. Quando olhamos para a de Moisés, é aquela espontânea. Eles decidem confiar e mesmo que Deus não pediu, eles se movem dessa forma. E temos aquela em 1 Samuel 5, que é a que Deus provoca. A Bíblia diz que Deus fechou o ventre de Ana, de modo que ela não pudesse ter filhos. Ela vai e diz ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu te dou. E é como se Deus dissesse: consegui aquilo que eu estava buscando e almejando.
Mas nessa entrega espontânea, eles estão usando o que eu chamaria e definiria como uma linguagem de fé. E acredito que essa é a melhor forma de olharmos para o assunto. A entrega é uma expressão de confiança. Em Mateus 26, 39, a oração de Jesus: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está dizendo: sua vontade é melhor do que a minha, eu posso confiar no Senhor. Né? Deus mesmo disse, através do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É sempre acreditar que Ele deseja para nós o melhor, que os seus planos são melhores e maiores, e que nós, de fato, podemos usufruir de algo que é superior a qualquer coisa que podemos imaginar. Quando falamos do conflito de vontades, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Em Tiago 4, de 13 a 16, lemos: escutem vocês que agora dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucros. E diz, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivemos. Ou seja, não estabelecemos nossos próprios planos. A vontade divina deve vir antes dos nossos. Há uma vontade de Deus para todos os homens, mas há também a vontade para cada um de nós, que inclui até a cidade onde iremos morar. Nem sempre saberemos a vontade de Deus, mas podemos confiar que mediante uma oração de entrega e rendição a Ele, Ele pode interferir. Provérbios 16, de 1 a 3 diz, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso significa que Deus deixa o homem planejar. Mas o verso 2 diz, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor são do Espírito. Outra tradução diz, pesa os motivos, as motivações. E essa verdade também tem que ser destacada, de que Deus avalia o que está dentro de nós. Mas o verso 3 diz, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Deus costuma agir através da entrega. Me lembro de uma ocasião que eu estava tentando ensinar meu filho Israel sobre escolhas. E eu dizia para ele, filho, se você tomar essa decisão, as consequências serão essa, essa e essa. Se você tomar essa outra, essa, essa, essa. Não existe necessariamente algo ruim, mas cada caminho leva numa direção diferente. Qual deles você quer escolher? Eu lembro que ele pensou, olhou para mim e perguntou, pai, o que é que você quer que eu queira? Eu falei, filho, eu quero que você aprenda a fazer suas escolhas. Ele falou, eu sei, pai, eu acho legal que você me dê essa liberdade, mas com certeza o senhor é mais maduro, mais experiente, mais sábio do que eu, e o senhor tem sugestões que me ajudem. E, de vez em quando eu estou orando diante de Deus, eu pergunto a Deus, o que é que o Senhor quer que eu queira? Porque o Deus que nos deu o livre-arbítrio espera de nós entrega. A entrega é uma linguagem de fé. E esses pais, quando colocaram essa criança no Nilo, estavam dizendo, nós não estamos entregando ao acaso. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, o Senhor dará destino. Moisés cresceu, se torna o libertador de uma nação. Os planos e os propósitos de Deus não só para um indivíduo, mas para todo o Israel puderam se cumprir pelo ato de confiança desses pais. Que a lição bíblica nos oriente na nossa caminhada prática e nas escolhas que eu e você temos que fazer no dia a dia. Nos próximos minutos, nós teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Antes de iniciar a aplicação prática da palavra que normalmente fazemos em família, vale um comentário. A família aumentou e temos agora Caleb, o marido da Alissa, participando desse momento de compartilhar. Bom, falamos a respeito de como os pais de Moisés tiveram um posicionamento de fé, ou como eles se posicionaram na entrega, que era fruto e expressão da sua confiança, mas que também refletia uma percepção, uma compreensão do propósito. Quero começar com você, Kelly, porque nós, na condição de pais, tivemos o privilégio de entender logo cedo pelas Escrituras que os pais são guardiões do destino profético, né? Assim como o pai de Sansão, quando toma conhecimento de que o anjo apareceu à esposa, ele começa a orar e dizer para Deus, eu quero que esse homem que veio dar notícia apareça de novo, porque eu preciso saber como criar meu filho. Então não é apenas ter a boa notícia, olha, vocês terão um filho, eu preciso saber como, né? Porque é nossa responsabilidade encaminhá-los para o propósito e viver isso em fé. Em poucas palavras, né? Eu já vi você respondendo muito isso para os outros, que nós sempre procuramos fazer a nossa parte, buscar a ajuda de Deus para fazer a nossa parte, mas crer muito para a parte dele. Em breves palavras, o que você falaria sobre a importância dos pais confiarem em Deus? Assim que Zé nasceu, me deu um senso assim, de desespero. Falei, será, gente, que eu vou conseguir criar um ser humano, né? E todas as dimensões de cuidado que uma criança requer, né? A parte física, a parte espiritual, a parte emocional. E a gente, rapidamente, acho que a gente pode ter esse sentimento de que só com a ajuda do alto,
né, a gente pode ter sucesso e êxito, e eu sempre, né, glorifiquei a Deus por poder depender dele, e toda a nossa experiência, né, ouvindo o Espírito Santo nos dando as diretrizes e entregando realmente toda essa questão da ansiedade, ou, né, nas mãos dele, confiando, fez toda a diferença enquanto a gente os educava. Então é maravilhoso poder contar com a ajuda do alto, né, e fazer essa entrega, esse passo de fé, sabendo que o Senhor, né, na medida que a gente confia nele e a gente entrega os nossos filhos a ele e faz a nossa parte, né, é uma parceria muito, assim, que funcional. Eu tive uma lição muito importante, nós tivemos, né, no parto do Israel já, porque alguns dias antes, orando, intercedendo pelo momento do parto, o Espírito Santo falou comigo: ore e jejua, porque haverá uma grande batalha por ocasião do parto. Resumindo a história, o Israel está vivo por um milagre, houve uma grande complicação, mas algumas coisas ficaram muito claras para mim a partir daquela experiência. Deus tem um propósito para a criança, já sabíamos disso por palavras que recebemos desde a gravidez, mas não podemos esperar que Deus faça tudo sozinho. Nós precisamos não só crer no que Ele falou, precisamos obedecer aos impulsos do Espírito Santo, precisamos cooperar com Ele. Então, acho que isso foi uma aula incrível a respeito, né, desse posicionamento de confiança em Deus, sem negligenciar a nossa responsabilidade. E muitas vezes a gente não pensa no propósito de Deus para os filhos como algo tão abrangente. Às vezes só pensar, bom, tem um chamado em linhas gerais e Ele vai fazer isso. Mas houve uma outra experiência, também envolvendo o Israel. A gente costuma dizer que por ser o primeiro primogênito, ele foi o laboratório, né? Não tem muita história que a gente conta, mas muita coisa que com a Alice a gente já sabia um pouquinho melhor como fazer quando chegava a vez dela. Mas você encanou assim, quando estava chegando a época de ir pro ensino secundário, que você queria fazer um curso técnico, se não me engano era no IFPR aqui, né, Instituto Federal do Paraná, isso? E você vendeu muito bem o peixe, a empolgação, nós nos unimos como família, começamos a orar com você, sonhar com você. Na escola, curso da mãe. Você pegou o contraturno, enfim, tinha uma espécie de vestibular, né, de tão concorrida que eram aquelas vagas, e você finalmente acabou passando. Eu lembro o dia que você trouxe a notícia, a festa que nós fizemos em casa, todo mundo, uma festa assim, daquela, você estava muito empolgado, a Alissa com você, e a gente teve um momento de muita celebração. Quando acalmou esse momento em família, eu fui para o quarto orar e agradecer a Deus, dizendo: Senhor, puxa, será algo tão importante para o Israel e consequentemente para nós, eu quero te agradecer. E nesse momento que eu estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração: você nunca me perguntou o que é que eu tinha em mente para os estudos do seu filho. E eu levei um susto com aquilo, tipo, pensei, lá vem. Não, o Senhor me disse: você é o guardião do destino profético dele e você vai ter que agir agora de forma tardia, já que não fez antes. O Senhor me disse: se você entrasse naquele curso, você ia se perder em relação ao propósito e que eu era responsável por pará-lo. Né? Essa é uma hora que você tem que confiar que Deus tem em mente algo melhor, que a gente não entende, né? E muitas vezes tomar uma decisão onde você se anula, às vezes parece ser mais fácil do que fazer isso em relação ao filho. Mas eu te chamei e falei: olha, você me conhece, sabe que eu te amo, eu te apoio, você viu que nesse projeto te dei todo o apoio, a festa que nós fizemos, mas agora que eu fui agradecer, Deus falou isso comigo. E eu espero que você consiga entender e confiar, porque você vai ter que obedecer de qualquer forma, né? E eu lembro do seu posicionamento com lágrima nos olhos. A gente sentia assim, era visível a dor. Você falou assim: eu escolho obedecer, pai. Né? E em momentos como esse, eu creio que nós temos lições práticas, né, a respeito do que é entrega. Naquele dilema de Jesus: seja feita a tua, não a minha vontade, mas você vê que a sua está gritando, que você queria muito e tem que escolher entregar. Como foi para você? Para mim foi uma surpresa esse momento, até porque eu estava saindo para fazer a matrícula, né? Eu lembro disso. E por mais que a notícia naquele momento não fosse agradável, eu tinha um histórico muito antes disso, de um pai que se importava comigo, intercedia, né, por mim, que debaixo de, né, antes dessa revelação, estava ali torcendo comigo, né, me encorajando nos estudos, no processo, no preparo. Então naquele momento eu podia ter uma atitude que, né, tentar me rebelar e discutir, mas isso não condiz com o pai que eu tenho.
Então, eu, mesmo sem entender a decisão naquele momento, confiava no meu Pai. E isso que nós precisamos entender caminhando com o Senhor, que a gente tem que confiar antes de entender. Muitas vezes, em nome de não entender, pessoas abrem mão da confiança e acabam se privando de chegar naquele momento onde a gente olha para trás e vê, uau, como fez sentido esse cuidado do Senhor. E foi o que eu experimentei. Mais tarde, não era só o colegial que eu acabei não fazendo, mas o que eu acabei fazendo. Aquele ambiente onde eu pude conhecer pessoas que eu trouxe para Jesus, estão na igreja, famílias que a gente viu tendo um histórico mudado, sem falar o Senhor me guardando em relação ao propósito. Foi justamente nesse colegial onde eu tive uma experiência ministerial que eu pensei, olha, eu acho que o meu chamado é esse. Então, algo Deus falando colegial, percebo que você já está ficando velhinho também. Você falando, eu pensei como a obediência vem de um lugar de entendimento maior. Que a gente talvez tem perguntas, coisas que a gente não entende, mas a gente entende algo maior, a gente entende que Deus é bom, que Ele tem o que é melhor. Então, esse entendimento maior supera nossas dúvidas acerca da situação do momento pequenas, né? Eu acho interessante porque a vida cristã exige de nós entregas constantes, né? O próprio chamado de Jesus é: você quer me seguir? Então vem e toma a cruz. Então a gente tem que entender que toda expressão, né, que a gente vai, toda entrega é uma expressão de amor ao Senhor. Nós fomos chamados a amá-lo acima de qualquer outra coisa. Então, independente se o Espírito Santo provocou isso no nosso coração, se é algo espontâneo, a gente tem que lembrar que a nossa vida, né, é uma expressão, é uma resposta. Assim como a vida de Jesus foi uma declaração de amor, a nossa vida, as nossas escolhas precisam ser uma resposta também de amor a Ele. Eu acho que essa questão do amor é interessante porque aquele que obedece é aquele que ama, né? Essa é a linguagem de amor do nosso Senhor. E de fato a obediência é declarar o meu amor a Deus de forma prática. Quando eu escolho obedecer os princípios, eu mostro a Deus que o amo. Eu acho que vale ainda citar a questão da responsabilidade final. Quando nós decidimos obedecer a Deus, a responsabilidade do que vai acontecer passa a ser de Deus, já que a gente decidiu confiar no plano e no propósito dele. Agora, quando a gente decide tomar as rédeas da nossa própria vida e colocar a nossa própria decisão acima da de Deus, aí a responsabilidade final é nossa. E a última vez que o homem tomou a responsabilidade de tudo... Deu ruim. A primeira, na verdade, né? A primeira vez que o homem tomou a responsabilidade de tudo deu muito ruim. Precisar de só uma? Uma vez só, foi suficiente. Bom, às vezes a gente vê gente querendo entender primeiro para escolher obedecer depois. A verdade é que a gente não precisa entender as circunstâncias. A gente só precisa entender quem nós estamos obedecendo e confiar nele. Tem uma frase de Lutero que é mais ou menos assim: ele diz, posso não conhecer o caminho, mas conheço bem o meu guia. Então tudo que eu e você precisamos entender é que ele é confiável e nós podemos nos entregar de coração. Que Deus nos ajude a viver intensa e recorrentemente esse coração de entrega.